Lembrando que o Que Palavra, ele é movido pelas tuas perguntas. Então, manda a pergunta para a gente aí que nós vamos fazendo-as aqui para os pastores e eles vão respondendo. Então, antes da gente começar a rodada de perguntas, nós vamos colocar um vídeo que saiu esses dias, essa semana. Veja, nós vamos fazer coisas da atualidade. Surgiu um vídeo aí que nós vamos mostrar para vocês agora a respeito de doutrinação. E pasmem, não mais doutrinação nas escolas, mas agora doutrinação de um determinado espectro político dentro da própria igreja. Veja o vídeo que a nossa produção vai mostrar para vocês agora. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Vocês viram aí como funciona agora? Não mais uma doutrinação nas escolas. Agora eles vêm, entram nas escolas dominicais da igreja para doutrinar as nossas crianças. Nós não sabemos se existe algum caso verdadeiro dessa situação. Mas e aí, pastores, o que vocês acharam desse vídeo aí? É lícito o Estado entrar dentro da igreja e passar a doutrinar com uma cosmovisão totalmente secular, uma cosmovisão totalmente com base num espectro político, olhar, fazer uma hermenêutica de Jesus e ensinar nas escolas dominicais quem é Jesus? Então, isso daí não é novidade. Quando nós lemos as cartas apostólicas, nós vamos perceber dentro das igrejas iniciais, ali do Novo Testamento, tanto Paulo, Pedro escreve, né, a primeira carta de Pedro é a preocupação com o que eles vão chamar ali de falsos mestres, né, que são pessoas que estavam dentro da igreja ensinando conceitos contrários aos conceitos da própria igreja. Ou seja, havia pessoas que estavam questionando a autoridade apostólica e trazendo conceitos judaizantes, trazendo conceitos pagãos, trazendo conceitos gnósticos. Haviam pessoas trazendo conceitos sincréticos, né? Então, Satanás, ele usa basicamente duas armas. Ele usa a pressão, que é a perseguição. O cristianismo hoje ele é perseguido em mais de 1/4 dos países do mundo. Há países que perseguem duramente o cristianismo. Há sérias restrições, não podem entrar missionários, você não consegue abrir uma igreja e torná-la pessoa jurídica naquele país. Ou se você vai abrir, alguns você consegue, mas tem que ser dentro da ideologia do país, ou seja, você tem que descaracterizar a igreja, descaracterizar um preceito bíblico para atender um preceito do Estado. Então, Satanás usa a perseguição. É isso que ele fez no começo de Atos. Mata Estevão, persegue a igreja, levanta Paulo. Paulo vai entrando de casa em casa, arrastando cristãos, encerrando os negócios, jogando os bens, queimando pessoas. O judaísmo persegue, mais tarde o Império Romano persegue.
duramente, milhares de cristãos são mortos. Satanás percebe que isso não dá muito resultado. Então, Satanás começa a agir de outra forma, por infiltração. Já em Atos, capítulo 5, você tem o caso de Ananias e Safira, que Pedro pergunta assim: por que Satanás encheu o teu coração? Ou seja, aquela postura de Ananias e Safira era produto de uma ação satânica enchendo o coração, ou seja, infiltração. Então, Satanás sempre se infiltrou. E o que temos agora é uma infiltração de pessoas que se prontificam a ser professores de escola bíblica, líderes de pequenos grupos, ou pessoas que simplesmente, nos corredores da igreja, vão falar contra a fé cristã. E, olha, a internet está cheia de gente se passando por cristão, com canais de YouTube, com influencers de Instagram e outras mídias sociais, que se dizem evangélicos, mas ensinam coisas contrárias à fé. O que é isso? Satanás usando a sua velha ferramenta da infiltração. O que nós vemos essa moça afirmando ali no texto, ela não tem a menor ideia de que essa ideia que ela teve é uma velha ideia de Satanás. E ela é só uma fantoche, uma ferramenta de Satanás para entrar numa igreja e enganar. Mas também temos vários depoimentos de pessoas que vieram para a igreja como agentes infiltrados do satanismo, como agentes infiltrados do secularismo e que acabaram convertendo. Porque tinha uma ideia completamente errada sobre a igreja, como essa moça tem, né? Ela fala que se ela falar o que tem, ela acaba com a igreja. Coitada, não acaba nunca, não acaba. Olha, eu tenho certeza que tudo que ela sabe sobre a igreja não é 1% do que eu sei. Ou seja, o que eu sei não é 1% do que Jesus sabe. E Jesus não desistiu da igreja. Jesus está no meio da igreja. Quem sustenta a igreja não é pastor, não é denominação, é Jesus. Ela vai vencer Jesus? Não vai. Não vai. Então, assim, se ela quiser vir, até convidava a moça, vem para cá. Quer ser infiltrada aqui? Vem. Nós vamos falar da Bíblia, do Evangelho na sua cabeça e orar, quem sabe. Ouça o verdadeiro evangelho, converta, seja liberta dessas ideias erradas, e em lugar de ser ferramenta de Satanás, vire uma serva de Jesus. Quantos já confessaram para nós que vieram para a igreja mal intencionados, entenderam que verdadeiramente é a igreja e converteram? Isso aí aconteceu com Paulo, que é um perseguidor mais ferrenho que Paulo. E a grande questão, acho que essa fala dela aí desperta, e eu acho que é boa. É boa para manter os pastores antenados aí nos seus departamentos infantis, porque, infelizmente, não todas as igrejas, mas muitas igrejas tratam o momento que as crianças, né, vão para a sala com a professora ali como um entretenimento e não como aula de Bíblia, nada disso. Eu tive experiência já de sair de férias com a família e ir em outras igrejas com a minha filha. A minha filha vai fazer 6 anos agora. E tem igreja que a gente vai e no final do culto a Luísa fala: eu não quero vir mais aqui não, eu não aprendi nada. Então, quer dizer, se ela não aprendeu nada é porque lá na aula não falaram nada de Bíblia. E às vezes eu pergunto: mas o que falaram, filha? Deram um desenho para a gente pintar, contaram uma igreja. E professores de crianças aprenderem a começar perceber se eles realmente estão doutrinando biblicamente as crianças ou se eles estão tentando distrair as crianças para elas não atrapalhar. Essa é uma visão errada de que as crianças serão a igreja do futuro. É uma visão e uma fala infeliz. As crianças já são a igreja de Jesus. E se elas hoje fazem parte da comunidade cristã, quer dizer que tudo que um adulto aprende, tudo que um adulto recebe de palavra de Deus, a criança tem que receber também. Então, isso acende a luz do líder, do pastor. O que as nossas crianças andam escutando nas aulas de EBD, nos momentos do culto, em que as crianças vão para o momento de palavra delas, porque gente infiltrada tem que ser observada, né? Quem que está observando as nossas crianças? Acho que tem esse lado também, de a gente ficar muito atento. Reverendos, e como vocês acabaram de falar, não tem muito como vocês, que, por exemplo, estão à frente do púlpito, controlar o que está sendo falado lá. Então, qual seria uma melhor forma de ajudar as igrejas
a terem bons professores, porque veja, ela está trazendo aqui uma ideia socialista de Jesus. E nós não temos uma boa ideia de, muitas vezes, o que vão ser falado mesmo quando nós não estamos olhando. Então, como que nós podemos fazer para impedir que as crianças sejam doutrinadas dentro das igrejas quando a porta da sala é fechada e só estão as professoras ali, os professores? Eu acho que o negócio é a gente ter uns infiltrados lá também, né, Mauri? Se eles vêm infiltrar, a gente foi os nossos infiltrados, né? Eu acho que assim, eles se enganam, né, simploriamente, achando que as próprias crianças não são crentes. Olha o exemplo que o pastor Tom acabou de dar. A Luísa, quantos anos tem a Luísa? 5, vai fazer 5 6. anos, entendeu? 5 anos, ela já voltou denunciando a falta de Bíblia, a falta de ensino numa sala de escola bíblica. Eu estava conversando, eu fui pregar, né, no interior lá do Paraná, e, aliás, Mato Grosso do Sul, né, e um irmão lá compartilhou uma história igual. Ele mudou para um outro país, ele mudou para a Austrália, foi para uma igreja famosíssima da Austrália, foi frequentar, e ele disse que mandou as crianças para o trabalho infantil daquela igreja lá famosa por causa da música, e as crianças voltaram revoltadas da escola bíblica porque não tinha nada, só tinha música, né, da escola bíblica das crianças, né, e as músicas nem com muito conteúdo bíblico também. Eram músicas muito mais preocupadas com a pedagogia infantil, né, do que com o conteúdo bíblico chegando ao coração das crianças. E ele disse que as crianças ficaram revoltadas e foram dizer para ele. Aí ele foi lá na classe ver o que estava sendo ensinado. Ele, conquanto ele fosse da mesma denominação aqui no Brasil, quando foi para a Austrália, ele saiu daquela igreja e foi procurar uma igreja presbiteriana querendo que os filhos aprendessem Bíblia. Ou seja, então, assim, nós temos que aferir se as crianças estão aprendendo ou não. Se elas não estão aprendendo, cabe ao pastor chamar a professorada, treinar a professorada. Nós temos aqui um currículo, as lições quem escreve, as lições que usamos aqui, foram escritas pela doutora Inês e por mim. Doutora Inês, o Velho Testamento, eu escrevi o Novo. Os professores trabalham dentro da educação por princípios. Agora, o pastor também tem que ter critérios, ou seja, uma pessoa não pode chegar aqui hoje e amanhã vira professor das crianças, eu não sei quem é. Então, a igreja não pode nomear professores, gente para o louvor, gente para liderar, sem primeiro acompanhar. Pode ser, de fato, um agente infiltrado que pode fazer estrago na vida da igreja. Então, a Bíblia diz, sede criteriosos. Pastor, líder, tenha critérios. Não aceite qualquer um, não barateie, né, as funções na sua igreja. Uma questão importante sobre a doutrinação, eu acho engraçado como o crente é assustado, né? O crente às vezes esquece quem ele é, filho de quem ele é. É o que o pastor Amaury falou, coitada dessa mulher, gente. Até parece que uma mulher vai conseguir destruir a igreja de Deus assim no mundo, assim, tadinha, né? Ela não sabe de nada. Mas o que acontece? Essa questão da doutrinação, o pai é muito responsável também, a mãe é responsável. Porque os nossos filhos têm que ter um canal de comunicação com a gente. O filho tem que chegar em casa, eu pergunto não todo dia, mas quase todo dia. Eu pergunto, filha, o que aconteceu lá na escola? O que você aprendeu lá? O que falaram? E aí, outro dia, ela contou uns absurdos lá de uma criança menor que ela, que já tem a ver com essa doutrinação, com essa ideia ideológica. Então, assim, a responsabilidade, porque a gente fala assim, da igreja, do pastor, que é mesmo, como acabamos de dizer, mas também é do pai. Um grande problema da nossa geração é que os pais não querem educar os filhos. Os pais não querem doutrinar os filhos. Educação, doutrinação saudável, começa dentro de casa. Então, assim, o pai e a mãe precisam acompanhar o filho, ensinar o filho, a filha, o que é, o que não é, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. É muito natural para a criança. Quando alguém fala o contrário do que o pai e a mãe dela fala, isso falando de criança de 4, 5 anos, 7 anos, por aí, vai, e a criança tem um canal aberto com o pai e com a mãe, ela fala assim. Eu tenho experiência disso com a minha própria filha, mas tenho vários sobrinhos que, graças a Deus, minha família é enorme. Então, eles trazem, as crianças trazem. Elas falam assim, olha, disseram isso e isso, tio. É verdade? Não, meu filho. Isso é mentira. Isso é loucura. Mas, então, o que é a verdade? Eu tenho que explicar, ué. Então, essa responsabilidade também da gente
fazer esse raio-x dos infiltrados, né? É conforme a criança traz, mas também conforme a abertura de comunicação e ensino que a criança tem dentro de casa. Isso é importante. E que não é só a questão política, né? Qualquer doutrina que não convém com aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras.